Fala aí, pessoal do segundo ano, como é que estão vocês, gente? Espero que estejam todos bem, conseguindo fazer suas atividades a cada semana. E nós estamos chegando nas 3 últimas semanas de aulas desse ano, galera. Isso mesmo, o último ciclo de estudos aí, começamos agora, essa semana, a primeira semana do ciclo 3 do quarto bimestre. E nós vamos falar sobre um assunto sempre muito requerido em diversos vestibulares e também um assunto bastante interessante para aqueles que gostam de falar sobre a guerra, e é sobre a Segunda Guerra Mundial que hoje nós vamos falar. Olha aí, pessoal, estou colocando para vocês, compartilhando a nossa aula de hoje. Espero que vocês consigam entender direitinho aí o que nós vamos hoje passar para vocês sobre a Segunda Guerra Mundial. Tá bom, galera? Então vamos lá, vamos ao nosso estudo de hoje. Lembrando sempre das nossas atividades semanais, não esqueçam, semana 1, ciclo 3, quarto bimestre. Além de assistir a videoaula, eu peço a vocês a leitura das páginas 28 a 34, da apostila 10, capítulo 2, certo, galera? E depois fazer as atividades, páginas 34 e 35, da mesma apostila 10, capítulo 2. Na sexta-feira, gostaria de ver vocês na participação no fórum. Qualquer dúvida também, sala virtual, gente, estarei ali para ajudá-los no que for necessário. E na sexta-feira, com a nossa sala virtual, estaremos também contribuindo mais, colocando alguns exercícios, apresentando vídeos e outras coisas mais para ajudar aí para o entendimento da matéria. Tá bom, gente? Então, conto com a sua presença lá. Então, vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial, que foi a guerra mais mortífera, podemos dizer assim, de todos os tempos da humanidade. Bom, os principais fatores que vão influenciar para o início da Segunda Guerra Mundial estão aqui elencados para vocês. Gente, uma guerra nunca acontece ao acaso. Fatos, já explicamos isso para vocês, que os fatos históricos, eles não estão soltos na história, eles sempre estão ligados a um contexto. E nós vemos com certeza que existiram alguns fatores que contribuíram, que influenciaram para o início da Segunda Guerra Mundial. Entre eles, nós temos o avanço do nacionalismo, por motivos que nós já estudamos anteriormente, em especial através dos partidos totalitaristas na Itália e na Alemanha. A crise econômica de 1929 também contribuiu para o fortalecimento desses partidos totalitaristas, mas também para o início da Segunda Guerra Mundial. Em especial, as resoluções do Tratado de Versalhes. Não podemos esquecer que essas resoluções do Tratado de Versalhes elas foram de suma importância para o início da Segunda Guerra Mundial. De fato, gente, olha só que nós podemos lembrar aqui do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes previa que a Alemanha seria grande culpada da Primeira Guerra Mundial. Logo após a Primeira Guerra Mundial, eles tiveram que assinar esse tratado, onde era proclamada a desmilitarização, a abolição do serviço militar obrigatório e proibição de possuir armamento dentro da Alemanha. Eles tinham que pagar pesadas indenizações de guerra, além de perderem diversas colônias importantes na África e também na Ásia. Então, gente, o que acontece? Essas resoluções do Tratado de Versalhes certamente foram algo que contribuiu bastante para o início da Segunda Guerra Mundial. O próprio Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, diz o seguinte, que esta guerra, falando da Segunda Guerra Mundial, de fato, é uma continuação da anterior. É como se fosse um segundo episódio da Primeira Guerra Mundial. Então, nós vemos que realmente ele tinha razão nesse sentido ao falar desta forma. Por causa das próprias resoluções, criaram um espírito revanchista nos alemães que levarão a cabo aqui durante a Segunda Guerra Mundial. E também, gente, nós temos a política expansionista, a noção do espaço vital, criado especialmente por ideologias como a ideologia da raça ariana dentro do Partido Nazista. Então, isso levava a eles a quererem mais espaços e com isso, foram ocupando diversas localidades dentro da Europa. Tá certo, gente? Bom, vamos então falar um pouquinho sobre as alianças formadas na Segunda Guerra Mundial. Nós temos essas duas alianças, o Eixo e os aliados. O Eixo fazia parte da Alemanha, chamado Eixo Berlim-Roma, primeiramente, e posteriormente o Japão entra na guerra e acrescenta-se a essas potências do Eixo. Alemanha, Itália e Japão pertencentes ao Eixo. Os aliados eram Inglaterra, inicialmente,
França e União Soviética. E, posteriormente, Estados Unidos também entraria na guerra. Bom, veja só, gente, inicialmente, antes de nós falarmos aqui da própria, do estopim da Segunda Guerra Mundial, nós vemos que a Alemanha já começa a avançar nessa noção de espaço vital antes mesmo de começar a Segunda Guerra. Eles vão invadir a Renânia em 1936, que é uma região da onde hoje nós encontramos a França, né? Eles invadem essa região que haviam perdido durante a Primeira Guerra Mundial. Então, essa invasão foi o primeiro passo, o primeiro avanço alemão. Depois, eles vão invadir a Áustria, em 1938, em Anschluss. E é uma questão interessante, gente. Essas invasões foram acontecendo e a pergunta sempre faz, e o mundo? Ninguém fazia nada? Não tinha outra resolução de tratado de Versalhes? Não tinham, as coisas não estavam já acertadas? Já. Mas, né, de fato, gente, boa parte do mundo nessa época estava se recuperando ainda da própria Primeira Guerra Mundial e também dos efeitos da crise de 1929, por isso não tinham poder de frente ao exército alemão neste momento. Então, essa talvez era a maior das razões do porquê eles realmente não questionaram ou foram logo atrás da Alemanha por esses avanços que estavam fazendo. E a Áustria vai ser invadida em 1938, era comum, porque é um território de fala também germânica, de etnia germânica, e pela noção, né, da ideia do germânica, do pan-germanismo, isso se transformaria em algo comum. Também vão invadir a Tchecoslováquia, a região dos Sudetos, em 1938, como vocês conseguem ver aqui neste mapa. E, posteriormente, toda a Tchecoslováquia vai ser ocupada pelos exércitos nazistas. Então, você também vê uma região de maioria de etnias germânicas. Então, por isso, talvez até era mais ou menos comum, mas mesmo assim, isso já começa a antenar as outras nações do mundo. Até que o que acontece? A Liga das Nações, que foi criada após a Primeira Guerra Mundial, tinha como função a manutenção da paz mundial. É isso? Agora, por que essa Liga das Nações, então, não fez nada? Ela simplesmente fez vistas grossas das atitudes de Hitler. Primeiro, né, viam Hitler como uma peça fundamental, alguns dizem, alguns historiadores falam isso, interpretam que a Liga das Nações não fez nada, justamente porque viam Hitler como uma peça fundamental para conter o comunismo soviético, que estava avançando cada vez mais. Visto que os nazistas não gostavam dos comunistas, então poderia ser essa peça-chave. E a segunda razão é que, de fato, talvez a mais possível, é que realmente ainda nenhuma nação possuía essa força militar para conter Hitler, como eu disse anteriormente para vocês, problemas com a própria crise de 29 e também a recuperação da Primeira Guerra Mundial ainda. Bom, então, a política de apaziguamento vai ser tentada. O que foi essa política de apaziguamento? Em setembro de 1938, a Liga das Nações vai realizar uma reunião para decidir sobre a anexação da região dos Sudetos, na Tchecoslováquia. Essa ficou conhecida como Conferência de Munique. Então, o que eles fizeram? Eles resolveram aceitar a anexação, desde que Hitler não invadisse outros territórios. Hitler não poderia. E uma coisa que a gente vai ver a partir daqui, e que eles viram também naquela época, é que a palavra de Hitler e dos nazistas nessa época, ela não deveria ser crida, ser confiada tanto como eles confiaram. E isso vai começar a acontecer. A política de apaziguamento foi essa, que tem esse nome justamente para tentar frear o avanço das tropas nazistas. Bom, gente, depois de vários conflitos também, na questão, a gente pode pensar aqui também o seguinte, e os italianos, pertencentes a isso, também estavam fazendo a sua política de expansão. Eles tentaram invadir a Etiópia e conquistaram uma parte dela, mas não toda. Houve uma resistência muito grande nessa região. A Liga das Nações também não apresentou uma oposição consistente a esse avanço, e o domínio italiano na região nunca foi total por causa da resistência etíope na região de grupos locais que conseguiram resistir fortemente às tropas italianas. Mussolini também vai invadir ainda a Albânia e também tentou, sem sucesso, conquistar a Grécia. Os japoneses já estavam avançando há muito tempo. Isso já vem na época do imperialismo, você vê pelas datas aí
as diversas localidades que o Japão já estava avançando, sobre ilhas da Oceania, e até também chegou a ter uma guerra com a União Soviética, que nós estudamos, desculpa, a Rússia na época, né? Nós já estudamos a Guerra Russo-Japonesa, em 1904, e tomando diversas regiões, chegando a realmente fazer uma ação expansionista grandiosa. Até que o Japão vai invadir a China em 1937. Seria a chamada Segunda Guerra Sino-Japonesa, de 37 a 45, ou seja, no contexto já de Segunda Guerra Mundial. A ação imperialista japonesa na China vai se iniciar no século XIX e depois a invasão em 1931 e ocupação total será em 1937. Essa é uma das famosas fotos da época do bombardeio de Xangai, a cidade de Xangai, na China, pelas tropas japonesas, tá bom? Dentro dessa situação, a Alemanha espertona vai resolver fazer uma coisa importante. Para evitar maiores problemas, ela vai assinar um pacto de não agressão com a extinta União Soviética. O que era esse pacto de não agressão? Hitler não vai cumprir a política de apaziguamento. E em março de 1939, ele conquista toda a Tchecoslováquia. Então, já não cumpriu aquela política de apaziguamento. Em seguida, os líderes da Inglaterra e da França, eles deram um ultimato a Hitler. Olha, Hitler, se você invadir a Polônia, eles vão decretar guerra à Alemanha. É nesse interim que Hitler, espertamente, pensa do seguinte: olha, eu vou procurar uma paz com o nosso amigo Stalin lá do outro lado, e ficaria a Polônia no meio, nesse território entre nós e eles ali, para que não haja guerra entre nós. E, enquanto isso, ele vai bolar realmente o avanço sobre a Polônia. E é o que vai acontecer, né? Em agosto de 1939, ele assina um pacto de não agressão contra a Alemanha. Foi assinado pelos dois ministros, Ribbentrop e Molotov, né, o alemão e também o soviético. E esse pacto ficou conhecido como Pacto de Não Agressão, visto nessa chargezinha ali. E em 1º de setembro, como parte do pacto, era o seguinte: eles vão invadir assim a Polônia, as tropas nazistas invadem a Polônia, e do outro lado, também os soviéticos poderiam invadir a sua tropa, a sua parte da Polônia, seria dado uma parte da Polônia para eles. Enquanto isso, eles assinaram esse tratado de não agressão para não ocorrer o risco de ter uma guerra entre esses dois grupos. A Inglaterra e França cumprem o que prometeram e vão declarar guerra à Alemanha, tendo, de fato, início a Segunda Guerra Mundial. Este foi o fato, ou seja, a invasão da Polônia, em 1º de setembro de 1939, que deu início à Segunda Guerra Mundial. Bom, olha só, gente, os primeiros avanços do eixo. Esses primeiros avanços seriam realmente muito grandiosos das potências do eixo, em especial dos alemães. Utilizando a tática da Blitzkrieg, aquela guerra relâmpago, uma tática de guerra aí que ele fazia o uso, né, total da guerra, ele chamava de guerra total, tanto da infantaria como também da aviação, ao mesmo tempo. E era uma guerra rápida e surpresa, por isso ficou conhecida como a chamada guerra relâmpago ou Blitzkrieg. E utilizando esse tipo de tática, eles vão avançar rapidamente nos territórios, né? A Blitzkrieg tinha 3 características importantes: contavam com a surpresa, com a rapidez também de ataque e com a brutalidade, certo? Então, eram os 3 aspectos importantes aqui na Blitzkrieg: a surpresa, a rapidez do ataque, mas também a brutalidade com que atacavam. Nesse avanço do eixo, eles vão ocupar a Noruega, a Dinamarca, depois, em seguida, Bélgica e Holanda. São regiões que são ocupadas pelos nazistas logo no início da guerra, ainda em 1939. Bom, no início de 1940, os nazistas avançam sobre a França e até que há a famosa retirada de Dunkirk, em 1940, em junho de 1940. Essa retirada de Dunkirk foi uma tática utilizada pelos aliados, em que eles estavam acuados no norte da França e as tropas nazistas avançando, e há um pedido de socorro urgente para que as tropas aliadas fossem retiradas
da França, do norte da França. E numa estratégia bem arriscada, eles convocam embarcações de todos os tipos, até civis, para fazer esse resgate, e eles conseguem resgatar milhares de soldados, tanto ingleses como franceses, e retiram do norte da França. Após essa famosa retirada de Dunkirk, né, que o pessoal aí conhece pelo o ator aí, não sei se conhece do ator do One Direction, tá ali, que faz parte desse filme, que tem o filme na Dunkirk aí, aconselho a assistir, fala um pouquinho a respeito dessa retirada aí para vocês, de Dunkirk, mostra para nós, então, o que a Alemanha vai fazer. Se tornou presa fácil. Em uma semana depois, aproximadamente, quase 10 dias, 9 dias aproximadamente depois da retirada de Dunkirk, eles vão chegar a Paris e Hitler vai tomar a cidade de Paris em 14 de junho de 1940. Essa é a famosa foto de Hitler em Paris após a tomada de Paris. A França vai ser ocupada quase que totalmente, parte norte dela. O sul da França vai assinar um armistício com os nazistas e vai ser criada a República de Vichy, que ficará sob a liderança de um ex-general da Primeira Guerra Mundial, um general francês que estava sendo leal às tropas nazistas. E essa parte de baixo ali, o Free Zone que eles chamam, né, que era a República de Vichy, ela era um estado fascista que estava colaborando, comandado pelo Marechal Pétain, como eu disse para vocês, um herói da Primeira Guerra Mundial. Bom? Beleza, gente? Em represália à retirada de Dunkirk, a Alemanha vai atacar com força a Inglaterra, fazendo a famosa Batalha da Inglaterra, um bombardeio enorme à cidade. Foram vários dias de bombardeio intenso sobre a cidade de Londres. Dizendo Churchill, nunca no campo dos conflitos humanos tantos deveram tanto a tão poucos. E essa batalha foi a chamada Batalha da Inglaterra, com esses bombardeios começando no dia 10 de julho e indo até novembro daquele mesmo ano. Aí teve alguns bombardeios mais fortes, como o de 24 de agosto e de 15 de setembro, aonde eles usaram com toda a força a Luftwaffe, né, que é a força aérea alemã, e o que foi interessante nesses ataques é que, mesmo assim, os ingleses conseguiram resistir e não caíram. Com isso, foi considerado o primeiro grande revés alemão na Segunda Guerra Mundial. Bom, então, olha só, essa chargezinha, resistiremos, nunca nos renderemos, dizendo Winston Churchill. Bom, a guerra ela vai ganhar um caráter mundial a partir desses dois eventos aqui que estou destacando para vocês nesses slides. Primeiro, em 1941, a Alemanha vai atacar a União Soviética. Vai descumprir o Pacto de Não Agressão e vai invadir, vai começar a famosa Operação Barbarossa, em que eles vão invadir o território soviético, indo até a cidade de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado foi a que mais durou, foi a batalha mais longa e mais mortal de toda da Segunda Guerra Mundial, com vitória soviética. Nós vamos falar isso um pouquinho mais à frente. E outro evento que vai trazer o caráter mundial é justamente esse que está atrás de mim aqui, que é o ataque japonês a Pearl Harbor, Estados Unidos, fazendo com que os Estados Unidos e agora também a União Soviética entrem de fato na Segunda Guerra Mundial. Eles estavam já participando da guerra, mas não oficialmente. Agora, oficialmente entrarão de fato na Segunda Guerra Mundial. Estes dois eventos fazem com que a Segunda Guerra tenha um caráter, então, mundial. Bom, galera, a Operação Barbarossa, essa daí, ó, foi essa em tentativa nazista de chegar ao território soviético, e o deslocamento inicialmente alemão foi muito rápido, as baixas soviéticas foram consideráveis, porque a superioridade militar alemã era muito grande, gente. Porém, os soviéticos, olha, eles compensaram ali com enormes sacrifícios, fazendo táticas de milícia, atacando de surpresa, e conseguiram resistir fortemente aos alemães. Outra coisa que ajudou bastante foi o próprio frio também, dentro da União Soviética. A resistência durou mais tempo do que os alemães desejavam, e o frio veio, e isso contribuiu para que os soviéticos resistissem. A reação soviética, um dos marcos, vem a jovem Zoya Anatolievna, né?
ela tinha apenas 18 anos, gente, e ela foi uma das líderes dessa resistência de milícias, ela se tornou guerrilheira, mas infelizmente acabou capturada, enforcada pelos alemães, e ela vai ser, o corpo dela vai ser deixado exposto no gelo para as pessoas verem quem era o inimigo dos nazistas, o que aconteceria. Mas ela se tornou uma heroína nacional, servindo de inspiração para a resistência. Bom, aí temos o cerco de Stalingrado, que durará mais de um ano, mais de quase 2 anos, aproximadamente 2 anos e pouco, né? Foi um grande problema para os nazistas, porque os nazistas não conseguiram tomar a cidade de Stalingrado. A batalha começa em julho de 1942, e esse confronto vai durar até 27 de janeiro de 1944. 201 dias, e foi considerado uma das batalhas mais sangrentas de toda a história, com cerca de 2 milhões de mortos, galera. 2 milhões de mortos. Os Estados Unidos entram na guerra com um ataque surpresa à base de Pearl Harbor, no Havaí. Ninguém esperava isso, foi um ataque surpresa, em represália à intervenção estadunidense na política imperialista japonesa na região do sudoeste asiático. O Japão, né, vai atacar a base de Pearl Harbor, no Havaí. Foi um ataque totalmente surpresa, um domingo de manhã cedo, eles atacam, e foi muito bem bolado e extremamente bem sucedido esse ataque dos japoneses, que em menos de 2 horas eles afundaram 8 encouraçados, 188 aviões e mais de 2.000 mortos naquele ataque. E é um evento que faz com que os Estados Unidos entrem, de fato, na Segunda Guerra Mundial. Gente, aí estão as nossas referências bibliográficas, e fica aí um abraço para vocês, e qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo, tá bom, gente? Grande abraço.